algumas vantagens, dentre as várias que existem, da bateria de lítio em relação à bateria de ácido. Acompanhando os 3 tipos de baterias que existiam anteriormente, a Harley desenvolveu para cada família uma bateria específica de lítio. Sposter, a antiga 12 amperes contra 4 amperes da de lítio. Peso, 4 kg da antiga contra 1,3 da de lítio. Na bateria de ácido, nós temos que ela tem 18 amperes contra 6 amperes da nova. 5,5 kg contra 1,7 kg. Como a bateria de lítio da Dyna, Softail, New Softail e Everrod, ela é um pouco menor em relação à bateria antiga, ela é menor e mais baixa, então a Harley desenvolveu este espaçador, este berço, para poder acomodar a bateria sem ela ficar balançando, trepidando lá dentro da sede dela. 1% de autodescarregamento diário contra 0,3% de autodescarregamento diário. Agora é que vem a enorme diferença. Vamos colocar uma bateria de Touring em relação à outra. Vamos virar. De igual forma, a Harley desenvolveu este espaçador para poder acomodar a nova bateria extremamente leve e menor. O autodescarregamento também é conhecido como descarregamento espontâneo. Poucas pessoas conhecem sobre essa característica das baterias. Toda bateria possui uma resistência interna, que varia em função da temperatura. A 25 graus Celsius, essa bateria de ácido, ela descarrega 1% ao dia. E a de lítio, 0,3% ao dia. O que isso quer dizer em modos práticos? Normalmente, a bateria de ácido, ela, enquanto ela estiver nova, sem nada carregado nela, o autodescarregamento dela de 1% ao dia vai fazer com que ela vire bem em sua Harley durante um mês. Já a de lítio, 3,3 meses. Daí já outra enorme vantagem, independente de qual família seja a sua bateria. Não varia em função da família. Na família Sposter, essa bateria é de 12 amperes, a de lítio de 4 amperes. Na Softail, Dyna, New Softail e Everrod, 18 amperes contra 6 amperes. Nas Tourings, 28 amperes contra 8 amperes. Na Sposter, dá uma razão de 3 vezes. Na Softail, Dyna, New Softail, Everrod ou V-Road, dá uma diferença também de 3 vezes. Já na Touring, dá uma razão, uma diferença de 3 vezes e meia. O que isso quer dizer? Bom, se essa bateria tem 28 amperes e essa tem 8, e na partida elas te entregam a mesma carga, quer dizer que essa aqui é 3 vezes e meia mais eficiente que essa aqui. E, tratando-se ainda de densidade, isso traz um outro benefício, que é no momento do carregamento, né? Essa vai gastar 3 vezes e meio tempo maior do que essa. Se você já é um usuário que roda pouco, o pouco que você rodar vai ser muito para essa bateria. Então é uma vantagem enorme, né? Vamos somando as vantagens aí. Em média, as baterias de lítio têm 2 vezes mais ciclos que a bateria de ácido. Ou seja, elas duram 2 vezes mais em relação à anterior. Sendo que, em média, lembrando que essa tem ainda o problema de sufocação, que pode reduzir bastante, drasticamente a sua vida útil. Em média, se o usuário usar ela pelo menos 250 km por mês, ela vai durar em torno de 2 anos. E essa aqui vai durar em torno de 4 anos. As baterias de ácido perecem de uma característica que chama sulfatação. Para aqueles usuários que usam pouco a moto, acabam formando cristais de sulfatação. Às vezes, o cliente acha que ele não rodando com a bateria de ácido, ela vai durar mais. Pelo contrário, vai durar muito menos. Eu sempre faço uma analogia a um músculo. Quanto mais você usar uma bateria de ácido, mais ela vai durar. Por quê? Você vai completar o ciclo dela. Já as baterias de lítio não têm esse problema. Então, independentemente da forma que você for usar, ela não tem problema de sulfatação. Então, ela vai durar muito mais. História de hoje é isso. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreve-se no canal, curtir e deixe seu comentário. Obrigado. Até semana que vem. Abraços.